Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui na nosso 13º episódio do Zona 2 Cast, mais uma vez aqui direto dos estúdios do Diário da Capital. Hoje recebendo um amigo nosso, né, Igor? Vamos falar muitos assuntos legais, corrida de rua, maratona de Manaus, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações também, tá aqui embaixo, para você se inscrever. Não esqueça que isso vai ajudar muito a gente, né, Igor? É isso aí, Afonso. Hoje a gente vai ter um Time bate-papo. completo hoje, hein? Time completo. Voltamos às origens. E assim a gente vai permanecer. Bom, hoje o cara é um cara diferenciado, né? Um cara que pratica esporte e organiza esporte, né? Faz as corridas, né? Então é um cara diferenciado. Nosso amigo James. Seja bem-vindo, Bem-vindo, meu James. obrigado. E espero que a gente bata um papo aqui bem interessante, bem esclarecedor e que a gente consiga tirar dúvidas até de atletas aqui. Perfeito, eu que agradeço o convite, né? A gente poder falar de esporte sempre é muito bom. E estamos aqui para responder o que for preciso. Pô, legal. James, mas aí, vamos começar pelo começo, né? Afinal, quem é? James Júnior? Então, eu de formação sou administrador, tenho um pós-mestrado na área de gestão. Por muito tempo fiz consultoria na área financeira e estratégica. Sou concursado da Agência de Fomento do Estado, lá da FEAM, que é onde eu trabalho normalmente. E organizo corrida ali como uma atividade extra. Pô, legal. Pô, que trabalho, que atividade extra. E haja trabalho, James. trabalho, Haja mas- trabalho nisso daí, né? Amazonense mesmo daqui, Sim, nascido e criado. sou amazonense, nascido e criado em Manaus. Pô, legal, gente. E James, como é que apareceu o esporte assim na sua vida, assim, só pra gente lá do começo, assim, como é que Então, foi? eu sempre fui praticante de esporte, mas diversos esportes, né? De moleque, escola, sempre gostei muito da parte de aventura, de natureza. Então, eu pratiquei por muito tempo a corrida de orientação com bússola, corrida de aventura e ciclismo. E depois acabei Mountain bike, migrando, mountain bike. E acabei migrando pra corrida de forma natural, que fazia parte, né? Muito trek, conheci praticamente todas as partes altas do Brasil, né? Quem dizem que no Brasil não tem montanha, né? Mas do Pico da Neblina ao Pico da Bandeira. No trekking? Em trekking, corrida, dependendo da época, né? E Monte Roraima também, a gente já participou de muitos eventos esportivos na área da Venezuela, sempre voltado à aventura. Legal. Então, coisa de aventura sempre no mínimo é 4 esportes, né? O trekking, a corrida, o mountain bike, a orientação e alguma coisa de água, seja natação ou flutuação ou caiaque. Então foram os esportes que eu pratiquei bastante. Pô, Fora a legal. brincadeira de futebol e tal, que é o esporte mais perigoso que tem pra gente, né? É verdade. Machuca, cara, é impressionante como o futebol Ainda mais machuca. quando não tem habilidade assim igual o Igor, né? Que não é muito habilidoso, né? falei Na por brincadeira você. eu fiz mais gol que o Romário, hein? Olha aí, ó. Tá vendo? Galera, Augusto, mas ó, a gente jogou 10 anos no mesmo local. Todo final de semana você tem ali, todo ano, né, em torno de 52 sábados. Pegar 50, 2 gols no fim de semana, Olha aí, em 10 pô. anos é 1000 gols. Já 1000 gols. Olha aí. E eu levei Já- menos gol que muito goleiro profissional, hein? Rapaz, vamos Nunca contar joguei isso nenhuma direito, partida vamos contar isso profissional. Eu direito. nunca joguei partida profissional, não levei nenhum ainda. É verdade, Eliel, tá errado. Miserável. Eu sou goleiro, viu? É verdade. Eu tive a oportunidade de jogar no Maracanã em 2009, Pô, Olha legal. aí. com Júnior, Romário, Bebeto, porque quando eu 2009? comecei a organizar esporte, 2009? eu comecei com futebol. Ah, Então sim. a gente tinha escolhendo o Zico, escolhendo o Flamengo, depois ficou com o meu ex-sócio, que é o Gel, que tá até hoje com a escolhendo o Flamengo. A gente organizava futebol. E desse de futebol, a gente participou de um torneio chamado Gol de Letra, que era organizado pelo Raí com o Leonardo, lá no Zico. Aí foi com a oportunidade de conhecer o Zico, etc., toda aquela parte envolvida de futebol. E aí, ao fim, a gente foi para um jogo dos selecionados para o Maracanã. Pô, legal. E aí, quando chegou no Maracanã, tava lá o Júnior, Cara, Caramba, já Bebeto, pensou? Romário, Sávio, putz, foi fantástico, foi uma experiência muito, muito legal, que ajudou muito nisso. E aí, ao longo da minha trajetória de futebol, a gente trouxe a colônia de férias do Milan da Itália, então vinha um treinador da Itália, Que ano todo foi o isso aí? processo, 2009 até 2014. Ah, legal. E aí, em 2014, teve a Copa do Mundo, na parceria com a empresa inglesa, que também era responsável e detentora dos direitos, né, de marketing do Milan no Brasil, a gente passou a operar na Copa. Então a gente fez toda a gestão de A e B da Copa do Mundo, fomos premiados com a melhor operação na época, e aí o dólar disparou, não sei se vocês lembram disso, né? Aí inviabilizou esses eventos internacionais. Entendi. E aí, para não ficar parado com o futebol, eu digo, pô, então o joelho estava bem ruim, né? Tinha tido
ultramaratona do SIGS, não lembro, de 50 Lembro, anos, lembro. né? Que falava aquelas Que voltas foi lá. na- Não consegui participar, foi na época da Copa, em Eu junho. lembro isso aí, que foi uma distância até, se não me engano, uma ultra mesmo, né? Uma Era uma 50. distância de 5 km, você fazia 10 voltas, né? Isso, 10 voltas, 50. E aí eu não consegui participar, com muita dor no joelho na época, por conta disso daí, e aquilo ali ficou me perturbando a mente, sabe, um tempão, eu disse, pô, já que eu não vou conseguir fazer, eu vou organizar. E aí lancei, no ano seguinte, no primeiro bis, a Maximus Race, né, foi uma corrida de obstáculo, e a corrida da infantaria, assumi a organização dela. E aí a partir daí a gente, Recém Passou a final de ter- maio ali, no dia da infantaria, né? no dia da infantaria. Primeiro bis, acho que organiza, né? Exatamente. Então, no início das corridas de rua, começou com a corrida de infantaria. Foi, minha primeira corrida de rua organizada foi a corrida da infantaria. E quando Na foi verdade, esse ano aí? Eu organizei a corrida da infantaria em 96, Aqui. quando eu era do BIS. Então eu fiz o NPR. Tu fez da NPR de que ano? Então, 9,6. 9,5, né? 9,6. E lá E nós. ficou lá, na época, ou ficou 8 como- anos? Não. Aí na época que nós éramos alunos, ficou incumbido do NPR organizar a corrida. Então a gente teve a experiência de organizar a corrida da infantaria em 96. Por botar os Foram- alunos, foram no de caso os prontos alunos. atiradores, assim, tipo, É. vamos arriscar Ó, vocês aqui. são Pagaram a responsáveis. missão, meu irmão, resolve isso aí. Exatamente. Missão dada, missão cumprida. Mas naquela época a corrida de rua aqui era assim, né? Você tinha um TNT, É. escrito com pincel o número, número, né? e a pessoa chegava, tirava e colocava no grampinho, né? Da ação para Sim, você né? ter a chegada. E participava 100 pessoas, 150 pessoas. Tinha gente que ia de Era. mochila armada, equipada. Até hoje Então, tem o Surucucu. né? Tem um surucucu, é verdade. Aí tu serviu lá e de 96 até que Isso eu vim em 96 e 97. 97 No BIS fez a mesmo. parte do EI. E já pra tropa eu não fui como oficial. Tava fazendo faculdade. A vaga que teria pra nossa época não teve, fechou. E só foram chamar em 98. Já fora, já não tava mais em Mas chegou a formar, em aspirante, né? orientação. Sim. Como no- E aí então, aí não seguimos. Aí da minha turma foi alguns ainda. Voltou, inclusive, o Coronel Muniz, né? Sim, Comandante do comandante-geral dos bombeiro, bombeiros. né? É da tua turma aí Teve aí da minha turma. NPR. É isso, o Eric, que também tá no bombeiro. O falecido Justamante que também tá no bombeiro. Tem o Fábio, que tá em Brasília aí também. Então, alguma turma depois seguiu e fez, mas a gente parou. E aí eu já estava na iniciativa privada, finalizando faculdade, iniciando mestrado, essas coisas todas, e fomos para outro ritmo. Entendi. Mas sempre participando das provas do Mendonça, né? Chamar assim, né? Das brincadeiras, Muitas histórias aí das dessa corridas prova do de- Mendonça. Já a gente tava falando das provas do Mendonça, né? As De coisas orientação, né? aventura, que ele de faz, orientação e aventura. A primeira prova do Mendonça também foi em 96 de ele orientação. E nós do NPR também Mas tivemos ele a já tinha missão. saído do EB nessa época já, né? Já, ele tinha Ele é saído do antigo, EB né? e voltou, abriu o Oi. Cloman, que foi o Clube de Orientação de orientação. Manaus. E Entendi. aí a prova seletiva de Manaus, valendo pelo campeonato, né, local, foi organizada por ele, tendo nós do NPR como os alunos a cuidar da parte operacional ali, ficando Pra trabalhar mesmo. para trabalhar, fiscal em cada ponto, né? Então, para cada ponto a gente anotava quando o atleta passava e o horário. Cada prisma lá no... Cada prisma, exatamente. Entendi. Não tinha questão eletrônica, né? Então tudo era no manual. prisma tinha que grampear lá o papel, né? O mapa era no nanquim, pô. O mapa todo preto e branco. Não sei nem como é que a gente usava aquilo. Sério, Sério né? mesmo. Comparando com agora, é bem complexo. Aí vai lá e furava no grampeadorzinho assim, né? Sim, exatamente. Então, falando dessas dificuldades, assim, James, então, lógico, a gente não tinha, era muito, vamos dizer assim, arcaico naquela época que você começou, mas dificuldades eram tremendas até para o pessoal comprar as ideias, né, de fazer as provas, né? Até hoje, né? Até hoje você tem dificuldade com relação a isso. Isso é muito cultural, né? A cidade de Manaus, ela tem a cultura da festa, do show musical, né? Da madrugada. Uhum. Ela não tem a cultura do esporte. Então, por não ter essa cultura, tudo é difícil, as pessoas não acreditam. Hoje, na CNN publicou que o esporte mais praticado no Brasil, Eu estudo de né, ontem, em 2024, foi a corrida de rua. Né? A gente tem aí todo final de semana, em média, 2.000 pessoas participando de um evento. Tô falando entre inscrito e pipoca, tá? Depois a gente vai falar sobre É, isso. a gente bate desse Vamos entrar no... E praticamente em torno de 3.000 pessoas praticando o esporte regularmente, fim de semana. O que é Nossa. isso? É a pessoa que está caminhando na Ponta Negra, que está dando aquele o seu treino em volta do seu condomínio, em qualquer parte da cidade de Manaus, né? Praticando, né? Praticantes, né? Fazendo Exatamente. atividade, né? Isso. E isso é representativo, né? Mas ainda as empresas e o governo não têm ainda a visão correta
e entender que isso gera saúde, né? Gera renda para o município, para o estado, para o país de forma geral. Mas aos poucos vai buscando esse espaço, né? É, Mas naquela época tinha uma facilidade que não tem hoje. Por incrível que pareça, o patrocínio era mais valorizado do que agora, né? Porque a gente fala de reais, né? O real em 96 ele era muito valorizado, né? Era quase 1 para 1 com o dólar. 96 ainda era, né? Acho que 1,10, por 1,15, aí. por aí assim. E você conseguia patrocínios de 5 mil, 10 mil reais. Ou seja, isso em 96 para hoje seria o equivalente a 100, 120, né? No termo de comparação entre custo e valor. E hoje você não consegue um patrocínio desse em Manaus de jeito nenhum, entendeu? Para o esporte. Mas Entendi. você consegue para um show musical, para uma banda de forró, por exemplo, de sertanejo nada contra, na casa de 1 milhão, né? Nas cotas de patrocínio. Sim. Então são essas discrepâncias que fazem da cultura, vamos chamar assim, festiva, ter mais valor do que a cultura esportiva. Entendi. Apesar de que o benefício para a cidade é muito melhor o do esporte, né? Que ele movimenta o mesmo recurso, ou até mais, e não deixa a cidade suja. Hoje, se você sair do Sambódromo ou da Arena, qualquer lugar que tenha um show, você vai ver a cidade toda suja, de lata, de plástico, papelão, tudo que foi consumido. Ninguém fala nada. Ao término de uma corrida, se tu tiver um único copo de plástico na rua, vão tirar foto e botar na rede social, dizendo, olha que absurdo. É absurdo a corrida, Até a verdade. cobrança nossa, não que tenha que ter, Não, e tenha que ter, tá? até uma Ela cobrança, é diferente. é uma cobrança imediatista, né? Imediatista. Então, assim, tem um show, como você mesmo Temos que falou, ser não, perfeitos. até o final do dia tá resolvido. Não, É. acabou a corrida, já tem que passar. Na o mesma pessoal. hora, se a Na pessoa mesma não hora já dá, vai tem recolhendo. tempo nem pra fazer isso, é verdade mesmo. É. Por exemplo, as pessoas reclamam muito que na corrida tem flanelinha. E aonde não tem flanelinha em Manaus? Como se só a corrida fosse proibido. É verdade. Então as pessoas acham que a corrida tem que ser de graça, não tem que pagar para Porque é na participar, rua. porque é na rua, não tem que pagar para participar, não tem que pagar para estacionar, não tem que pagar para nada, a corrida tem que ser 100% gratuita. Pô, mas a pessoa não entende, né? Que Isso de repente o investimento todo que tá ali, o trânsito parado, sei lá, balizado, É. né? Tudo para o Não, é bem-estar trabalho, né? da pessoa, né? Isso é cultural, como eu falei, isso tem que ser desmistificado e com o tempo isso vai acontecer. Mas essa parte flanelinha eu também concordo, cara. Eu acho absurdo o que cobra, o que faz. A gente tem tentado nos nossos eventos criar alternativas para que isso seja minimizado. Mas nem sempre é possível, né? Então, quando a gente faz a corrida com as forças, por exemplo, com a PM, com o bombeiro, a gente consegue, porque eles têm autoridade para isso, Uhum. né? Já quando o evento ele é 100% privado, seja de uma empresa de varejo ou uma corrida própria, a gente não consegue ter isso, porque a gente não tem um poder de polícia, né? Então é isso que o público tem dificuldade de entender. E com relação a essas provas, assim, de evento privado, né, como você colocou, hoje a gente vê que tem muitas corridas com o nome das empresas, né? Elas vêm buscando isso cada vez mais, eles Vem. viram uma oportunidade de poder atingir um público ali. Eu te diria o seguinte, a única forma que uma empresa hoje tem de atingir todos os bairros de Manaus e todas as faixas etárias e faixas de renda é com a corrida de rua. Perfeito. Não tem outra forma. Numa Interessante. corrida você vai ter todos os bairros presentes e você vai ter de crianças a idosos, né? Então você tem todo mundo ali. Então você vai ter também da classe A, B, C, D presente no evento, seja com pipoca ou escrito, né? Sim. Você já vai estar ali presente o público específico. Então as empresas entendem que é uma forma de se relacionar. E aí você vê os supermercados, na sua grande maioria, né? Sim. E as grandes empresas de varejo, né? Velab, Bemol, etc. Buscando Que fazem fazer os eventos. que fazem e fazem com frequência, né? Todos os anos, né? Se tornam tradicionais, Já né? tá virando parte do calendário, Parte do amazonense, calendário, né? exatamente. Agora são corridas que têm o foco, que é o que eu quero chamar a atenção, não performance. Ele não é um foco da corrida, dessas corridas, ela é o entretenimento com o marketing. Eu quero divulgar uma marca, tenho meus patrocinadores, meus fornecedores, você tem um kit recheado, você tem toda uma formação voltado a uma comunicação produto-cliente. Certo. Então ele não é a performance, né? Ele não é ali aquela corrida onde você vai ter os atletas disputando um lugar. Você tem, lógico, a superação, o desafio, né? O seu dia a dia. Na última pesquisa que eu fiz, isso eu fiz em 2019 para 2020, antes da pandemia. Quem era o público de corrida, né? Quem são essas pessoas que estavam participando? Na época, 79,8%
praticamente 80% dos atletas estavam curando algo. Ou seja, obesidade, depressão, ansiedade, a perda de um ente querido, seja por morte ou fim de relacionamento, vício em droga, vício em bebida, ou seja, ele está sempre curando. Então ele estava saindo do vício ruim, né? Para um vício bom, Para um né? vício bom, que deixa de ser um vício também, Entendi. né? E aí o que acontece? Isso gera uma nova forma de atuar na nossa economia. No momento que a pessoa passa a ter esse cuidado, ele passa a investir na sua saúde. O que é investir na saúde? É material esportivo adequado, material esportivo de qualidade, uma alimentação de qualidade e profissionais. Antes da maratona, você contava no dedo as assessorias que tinha em Manaus e a média era 30 pessoas, 15 pessoas numa assessoria. Né? Você não tinha uma prática, por quê? Porque você só tinha 5 e 10, 5 e 10 você não faz uma assessoria para isso, né? E tinha as assessorias de triatlo que ainda estão aí presentes, como uma coisa mais profissional, vamos chamar assim. Entendi. A corrida não. Com o advento da maratona e da longa distância, tanto a maratona quanto a ultra, e agora com o trail, você teve uma expansão disso. Né? Então você já vê os atletas procurando ter um profissional para assessorar, para que ele busque a performance. Quando ele passa a buscar a performance, você tem que ter eventos para essa performance. Senão não faz sentido, né? A não ser que você sempre foque e está viajando. Mas você não vai viajar todo mês. Então você precisa ter o seu foco fora, né, os eventos-alvo que você vai correr, seja maratona, meia maratona, um triatlon ou uma trail. E internamente você tem que ter aqueles eventos também que vão manter e verificar que o que você está fazendo está tendo resultado. Vão te balizar, né? Para saber se você está evoluindo ou não. Então, toda esses exemplos que você tem, eles precisam estar unidos. Né? Não adianta você ter um professor com uma assessoria que não incentive os atletas a participar dos eventos em Manaus. Né? E não adianta você ter em Manaus só evento festivo. Então, por conta disso, a gente cria os eventos próprios. Entendi. Não é de empresa, não é de nada, que visa performance, como a Maratona de Manaus, a meia Maratona das Flores agora, a meia Maratona de Gol que a gente fez será dia 15, né? A gente fez no início do ano. Inclusive, pode contar com a Zona 2, a Zona 2 vai estar presente aí, Legal. fazendo e presencialmente também. A Ultra Trail, né? A Ultra Trail foi magnífico, cara. Foi uma experiência, assim, incrível. Esse ano foi algo, assim, fora do comum, Legal. né? Tanto... Eu até brinquei com os amigos militares, né? Que a gente fez o maior deslocamento ribeirinho da história do estado. Na madrugada. Nem os fuzileiros navais fizeram isso lá. Aquele movimento que nós fizemos em Voadeira. Mas, assim, o que isso leva? Leva os atletas a novas experiências e buscar mais treinamento, né? Melhor suplementação, melhor material. Manaus esgotou manta térmica, não tinham de comprar mais pro evento, né? A parte de hidratação também, a mochila, garrafinha, não tinham de comprar, só tinha que estar pedindo de fora. Atletas que estavam vindo de outros estados trouxeram para alguns atletas aqui, então, porque você vê que precisa preparar o ambiente para todos, né? E esse é o nosso foco. Então a Tio Go se diferencia por esse motivo. A gente busca sempre estar inovando, seja em cronometragem, seja em material. Por exemplo, a gente inventou esse ano na maratona, o atleta monta o kit dele. O ano passado, a gente teve pouco tempo de organização do evento. Não deu para desenvolver várias cores de camisa, nem quilometragem. Pô, isso quase eu apanho. Uma coisa que não tem nada a ver com o esporte, né, cara? Sim. Assim, o esporte, porque primeiro a gente foca a segurança do atleta, seguido da segurança, a performance. Quase que unido um com o outro. Depois essa parte, então a gente criou o kit simples em 2017 ainda, né, que é só número de peito, que é para o cara que tá pensando no esporte, qual é o meu o resultado que eu vou ter ali, se eu tô melhorando, se eu tô evoluindo uma distância no ano, depois eu subo para outra. A gente sempre está premiando de 5 em 5 anos a faixa etária da distância maior, para que tenha a competitividade acima da ação. E o kit, ele é um agregado, né? Não é uma coisa obrigatória. Mas então, que até os atletas, os amadores, não veem isso como... Não, eles veem como parte do negócio, cara. O cara está inserido dentro do processo. E acha que sem a camisa não pode ir. Respeitamos e ofertamos. Sim. Mas o ano passado não tinha como fazer isso, né? Até porque demanda muito recurso você criar várias opções. Como agora... E não tinha tecnologia porque eu quis fazer agora. Como a Sprinta comprou a ideia,
desenvolveu a tecnologia para mim, a gente fez esse ano a maratona nessa plataforma, né, Sprinter, né? Você entra no site maratonademanaus.com.br, assim, né? Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. E aí você vai ter o Sprinter. Muita gente não sabe que tá aberta as inscrições porque não tá na Ticket. E lá nós vamos ter uma gama de produtos. Então as inscrições da maratona tá no site que tá aqui, né? Essa maratona De manaus.com.br. Quando você clica em inscreva-se, você vai pro Sprinter. E aí no Tá Sprinter... aí, no caso, aonde é a inscrição pro Tá pessoal? Você vê lá em cima, né? Inscreva-se ali, ó. Inscreva-se. Né? E aí o que Já tem a você data aí, passa 13 a de ter? abril, viu? 13 de abril de 2025. Tá aí. E aí você se inscreve, você só tem um kit simples na inscrição. Qualquer outra coisa disso você tá montando em separado. Então Entendi. você tem agora 8 opções de camisa. São 8 cores diferentes. Você tem corta-vento, você tem boné, você tem viseira, você Tem tem pra todo gosto aí. short de compressão, bermuda de compressão, Tudo isso no site, short, né? top. Pronto, então Aí você o quer seu produtos... bolso é o seu mundo. Seu guia. É seu guia, é seu gosto. Tudo personalizado, né? Perfeito. E aí a gente passa a ter uma espécie de lojinha da maratona. E vai ficar o ano inteiro. Então, assim, a pessoa tem uma opção de compra. Então a gente vai dar essa personalização até dia 31 de janeiro. Certo. A partir do dia 31 de janeiro, que é quando as empresas dizem, olha, preciso que tu feche o pedido, aí eu vou ter que acabar essa oportunidade de você escolher tanta opção e ficar fixo o que... Camisetas. Olha lá, de camisa. 8 opções. É muita coisa, né? Os organizadores Aí do aqui Brasil... informa, isso aí já é o Instagram Maratona de Manaus, tá? Pra quem não sabe, quem quiser acessar depois, o link tá aqui embaixo também. Isso. @Maratona de Manaus, e tem todas as opções de como escolher seu kit, como montar seu kit. Exatamente. Então é uma novo inovação. Formato, né, de inscrição. Alguns organizadores do Brasil querem ver como é que eu vou entregar tudo isso, né? Estão curiosos, mas foi tudo bem planejado, com as empresas fornecedoras também, então tá bem adequado porque a gente vai fazer. E essas novas experiências desse formato, a gente busca também na medalha, né? A medalha da maratona é algo assim, fora de E série. ano passado, apesar do imprevisto, foi só elogio, né, James? Aquela medalha da maratona. Ela é incrível, cara, né? todo Aí desse mundo ano a gente falou, conseguiu botar falaram até cores. valeu a pena esperar, né? Porque realmente foi sensacional aquela medalha lá. Aquela situação lá foi bem complexa. Acho que tem no Instagram depois da To Go, da Maratona de Manaus, tem a foto da medalha, quem quiser, quem não fez a prova e quem não viu. Mas desse ano tá bem mais bonita, tá? A gente É conseguiu, mesmo? foi muito difícil. Aliás, a maior dificuldade que a gente tem na organização do evento, no próximo ano, é melhorar. É fazer uma nova arte de medalha. Você aumenta a barra, uma nova né? camisa. Aumenta o sarrafo. Aumenta o sarrafo. Vai aumentando. Tá ficando difícil, é sério, tá ficando difícil. Legal. E aí tem que ter muita criatividade, né? É verdade. James, me tira uma dúvida. Você falou de estudo, falou uma porcentagem aí, né? O que motiva os A atletas gente pode a fazer. arredondar por 80%. Mas 80%. Mas me tira uma dúvida. Hoje, nos dias de hoje, atuais, público de corrida, acho que você tem acesso pela inscrição, que a pessoa tem a opção de colocar se tem assessoria ou não. Quantos por cento dos atletas hoje, numa corrida de rua, assim, uma média, quantos por cento tem assessoria e quantos por cento avulso? Teria uma ideia disso daí? Eu tenho esses dados tudinho. Eu vou te dividir de duas formas. Porque assim, no ano passado, a gente abriu a premiação da maratona em 2 formatos. Para equipe, né, grupo de corrida, Sim. e para assessoria. Então, foi 2 coisas distintas. Grupo de corrida e assessoria. Porque o grupo de corrida não é assessoria, né? É uma turma de amigos que uma se turma de amigos reúne, que cria um nome, faz e tem ali os seus atletas mais de ponta e treina com alguém. Então, você vai ter, por exemplo, aqui o grupo Mucuras. Traca, Runners. Vamos falar, dentro do Mucura, você tem atleta que tá na Corre, você tem atleta que tá no Frankney, você tem atleta que tá no Somário, entendeu? Entendi. Então são coisas distintas. Então a gente quis separar assessoria de grupo, né? Então eu te afirmo assim, hoje, grupo de corrida representa em torno de 35% dos inscritos. Desses 35%, a diferença é 65% que não está em grupo de corrida, alguns estão em assessorias, mas não estão em grupo, tá? E a maioria é avulso, ou é de fora, porque a maratona traz muita gente de fora. Eu tô falando da maratona especificamente. Então, a maioria não tem assessoria. A maioria não tem assessoria. Mas... Seja maratona, seja outras provas. Você acredita que outras provas? Não, eu tô falando do evento como um todo. Não, quando eu segrego maratona, só a distância 42, aí quase 90% faz parte de uma assessoria. Ah, tá. É nisso que eu queria chegar. Interessante. Tá? Então, eu vou te dizer que os 5K, hoje, 15 a 20% no máximo faz parte de um grupo de corrida. Os outros 80% estão ali pela primeira vez, estão ali por diversão, estão para acompanhar alguém. Estão ali por causa da camisa,
né? Por Vem exemplo, pelo kit, só vem quando pelo você kit. pega um evento de comercial aí, por exemplo, a corrida da Pátio, né? Que é uma das Você vai maiores ter do- a retirada de kit praticamente zero, né? A pessoa tá focada no kit, E o kit é bem né? generoso, né? Foi, Exatamente, né? porque Pelo menos ou seja, é mais barato ele comprar o kit do que ele comprar no supermercado as coisas que vem no kit. É verdade. É verdade. Né? Então, o atleta, você tem um boom de atletas que vão pela primeira vez, que estão ali para aquilo lá, tá? É diferente do atleta que está pensando de novo na performance, né? No meu resultado como um atleta. Mas é uma forma de entrada no mundo da corrida, né? Então, esse mundo de entrada, ele é muito alto. Então, ele é muito rotativo. Não significa que a pessoa vai participar de todos os eventos. Então, ele começa sempre a estar ali. Então, o 5K ele é muito rotativo, né? E tem algumas corridas baixo. que são assim, mais para esse público, né? Eu falo do Pátio, eu falo do Sim, Teatro Amazonas a também, TV que vai lá, ser dia 29, que exatamente. são corridas que o pessoal gosta. Porra, corrida do Teatro Amazonas acho que é a To Go, né? Não, do teatro, eu acho que o que vai fazer é a Smart Digital do Smart, Neto, né? né? E do Neto. É. E que ele fez ano passado e foi muito bem, então. Mas é uma corrida também, né, que o pessoal gosta, né? Que o pessoal que não Sim, é de corrida, que não é de gosta. corrida, exatamente. É muito convidado também, né? Tem muito convidado É, da cultura, seja sim. o amor, o teatro. O teatro é uma peça fundamental, né? Na nossa pesquisa, por incrível que pareça, por exemplo, o IMU queria que eu tirasse a maratona do centro. Aí eu O comentei percurso, a parte do o percurso. percurso, porque o centro ele é horrível, é muito cruzamento, né? Asfalto ruim, tudo é ruim no centro, né? Madrugada, Logisticamente falando, é logística, complicado. tudo Né? Se eu pensar em tirar o teatro do percurso, acabei o evento. E o pessoal quer passar no teatro. O teatro é o ponto mais que a Ponta Negra, inclusive, é o teatro. Eu acho que. Mais que a Ponta Negra? Mais que a Ponta Negra. E, A nossa pesquisa quase 90% escolheu o Teatro Amazonas como símbolo principal da maratona. Que legal, cara. Isso é É. um dado que Os eu outros não sabia. 10%, os outros 10%, Ponte. o Conto das Águas ganhou, aí depois vinha a Ponte, depois a Arena. Ninguém nem falou em Ponta Negra. Caramba. Interessante. Mas eu acho que é porque a Ponta Negra já ficou tão usual, né? Muitas corridas acontecem lá, né? Então ficou muito Ou seja, dia a e dia, a né? pergunta Tem a era- faixa liberada. E a pergunta era bem clara, né? Qual o ícone turístico que não pode faltar na maratona? Aí teatro. Então não tem como tirar o teatro, né? É verdade. Tanto que uma das nossas opções é largar e chegar no teatro. Já um spoiler, né? A gente quer o sambódromo, mas não tá certo. Então, eu Inclusive, Fala. como foi a experiência do Sambódromo agora? Que eu ainda Pô, não foi tinha ido fantástico, foi fantástico. eu não tinha ido ainda pra A corrida dos bombeiros que mudou, que é a corrida do fogo para Isso. bombeiro, né? Qual a grande vantagem do sambódromo? A gente conseguiu controlar principalmente a parte de estacionamento. Entendi. Então a gente ficou com a Flaviano Limonge toda, e o sambódromo tem 4 bolsões gigantes para estacionamento, né? A gente conseguiu acomodar praticamente quase todo mundo. Legal, então isso é bom. E Então, um bom tem- local hoje, né? Pô, e aquela chegada é fantástica, aquela retona de quase 400 metros, né? Legal, né? Chegando, pô, imagina um pórtico gigante ali. Aí Aquele fica padrão fantástico. To Go, padrão Matrão de Manaus, de LED. Exatamente. Fogos. Então, fogos, vai ficar um negócio fantástico. É, Vamos ver se a secretaria vai aprovar, né? se Deus Porque quiser. ali vai a dar gestão certo. é da. A chegada no Ó, Sambódromo. é. Essa aí já foi a corrida do bombeiro agora, né? Coisa do E bombeiro foi agora. então, olha aí, a pista é realmente bem legal, né? É. né, James? Essa Um chegada. plano, Tá aí a chegada. você tem um sprint fantástico aí, nesse piso aí, né? Bem legal. É até uma parte de dispersão também muito Sim, boa, sim. né? Fica muito boa. É a largada. Olha aí, ó. A largada, tudo, é muito legal, pô. Espaço E o público gostou da corrida, do gostou, local? todo mundo elogiou bastante. Não tivemos críticas com relação a isso. Bem legal. Bem legal. James, assim, corrida de rua, só de ter uma ideia de maratona, a gente já tem, assim, uma ideia da dificuldade que é organizar um evento desse, né? E como é que foi a organização da primeira maratona? James? Olha, primeiro assim, que porque praticamente a cidade toda ali, né? foi. Uma área muito grande da cidade que precisa ser interditada. Como é que foi isso daí, E James? boa Como é que- parte dela foi no centro, né? A Correu muito no gente, centro. porque assim, A primeira. A primeira eu fiz, É. eu tive a oportunidade de fazer a primeira e a segunda. legal. Como é que E foi? 42 correu. Foi os 42. Legal. Então tu tem um número eternizado, né? Eu não sabia, não, é verdade. Pô, tem acabou de isso. ganhar um número eternizado. Então, assim, foi uma experiência diferente, porque eu não ia fazer Nos a 42, prova. né? Nos 42. 42. Qualquer outra distância aí muda. Muda, né? Não, e elas foram se reajustando. Eu achei legal isso, a Sim. situação da maratona, porque elas foram se reajustando o percurso.
Então, a primeira foi diferente da Que segunda. foi doída ali subindo ali E o foi turismo, diferente da né? terceira e por aí vai. E Então, vai assim, mudar de novo. então isso é legal, porque assim, acaba que força o cara até, pô, quero ir fazer esse outro percurso, quero entender como é que é. É, verdade. Assim, o que que acontece? Quando a gente estudou organizar uma maratona, eu já tinha feito várias, né, no passado, Praticando, né? praticando, visitando. Então, assim, o que que eu entendia como maratonista? Assim, o que que é o ideal? É você não ter um vai e vem. Esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, é eu largar no Tem 3 ponto A voltas de, sei lá, ou 4 chegar- voltas de 10, assim, é um e exemplo. chegar no ponto B. Ou seja, porque o que que me leva a vir correr em Manaus? É o turismo, né? E o que que é esse turismo? Eu quero conhecer a cidade. Então vamos Entendi. conhecer a cidade. E o que que foi a ideia da maratona? Eu vou contar a história de Manaus correndo. Então a gente largou lá no Paço Municipal, que é onde nasceu a cidade de Manaus. Na época era o bairro São Vicente. Se você entrar no regulamento da maratona, conta essa história todinha no regulamento. A motivação, toda ela. E aí a gente desenhou tudo isso. A gente tinha 3 grandes desafios para lançar a maratona. O primeiro, passar no meio da feira no domingo, da Eduardo Ribeiro. Será que eu vou conseguir? É o primeiro ponto. O segundo, convencer a cidade de Manaus a permitir eu fazer o evento. Né? E o terceiro é como é fazer uma maratona em Manaus com o sol que nós temos. Então era, putz, todo mundo só falava, vai morrer gente, é absurdo, é impossível, não dá, a loucura. Cara, isso fez eu ter um investimento de quase 100 mil reais na época, só com segurança. Né? A gente colocou 3 UTIs no percurso, UTI fixa, tendas de UTI, eram em torno de acho que umas 12 ambulâncias, para um público pequeno, né, em relação a toda essa estrutura. Mas porque foi tanta ameaça de passar mal que eu fiquei preocupado, né? Vai que deu um problema. E eu acho que foi, assim, só pegando um gancho, eu acho que foi a primeira vez que foi feita em um horário diferente, né? Não foi a primeira ou foi a ela segunda? foi 4h30. É, Foi questão de foi horário. 4h30. Questão de horário puxou, porque É. antes, geralmente as largadas eram 6, 7 aconteciam horas 5 e já tinha, meia, né? 6 horas É. da manhã. Aí puxou, aí ainda gerou uma certa dúvida. Cara, por que É. tão cedo? Cara? Exatamente. Mas assim, a gente tinha, eu vou chegar lá. Uhum. 2017, quando a gente estava já fazendo os eventos, as largadas eram tudo 8 da manhã. 7 ou 8. Entre 7 e 8 horas da manhã, na cidade de Manaus, né? E eu já tentava puxar para baixo. Só que tinha essa dificuldade. Então a gente foi baixando de meia hora. E aí a gente chegou às 6. E a galera começou a aceitar. Mas pós-maratona. Sim. E o objetivo do 4 horas da manhã eram 2. Menos sol pros últimos. Porque Uhum. quem corre bem não vai pegar Não sol. vai. Né? Mas os últimos já estão sofrendo com o percurso e vão sofrer com o sol. Era tirar esse sofrimento. E o trânsito. Por incrível que pareça, o melhor horário de trânsito em Manaus, assim, vou botar entre aspas, tranquilo, é de 4 às 5 da manhã. Tem uns malucos, bêbados, etc., mas tu não tem a intensidade de carro. Uhum. Entendi. Então foi a forma que a gente viu de encontrar. Só que, na hora de organizar isso, tem coisas na madrugada de Manaus que são complexas. Existe um negócio que a gente teve que correr. Olha essa história aí. A gente estava lá no centro montando a largada. Do nada aparece uma legião de motos, CG, aquelas motinhas pequenas, Uhum. com tanta gente. Eu nunca vi, tipo um arrastão, sabe? Não sei se vocês sabem que isso existe na cidade. Não sabia Um não. rolezinho, eu sei É. bem. Cara, Eles eles passam um monte de louco, maluco mesmo, né? É saindo fogo da descarga, é empinando e arrastando tudo, cara. E saem roubando tudo. Aí vem uns com cinto de segurança, com cinto querendo dar nas costas de quem tá passando. Era uma zorra. Uma bagunça. A gente teve que se esconder e correr disso, né? Pô, tava próximo da largada. Então, e aí quando a gente abriu a feira, na primeira edição, a feira de artesanato que tem ali, Uhum. a gente abriu o suficiente para passar a ambulância e os corredores. Quando esses caras passaram, eles saíram bagunçando tudo. Aí a feira entrou em desespero, o organizador. Misturou tudo, e agora? Como é que a gente vai montar essa feira pós-corrida? Tá tudo misturado. Ninguém vai passar mais aqui, não. Eu digo, caraca, falta meia hora. Pra Eu tô com um largar. pepino enorme, Como eu já tava no plano B, de alterar a rua, né? De desviar, ir ali pela rua do Remos lá, eu esqueci o nome da rua. Lobo né? da Almada. Lobo da Almada. Quando eu falo Remo, todo mundo sabe, né? É. Ia desviar por lá. E aí a gente conseguiu acalmar lá o administrador e pagando, né? É a forma que acalma todo mundo. Pra poder triplicar a quantidade de pessoas que iam ajeitar a feira ali. E aí a gente resolveu essa bronca. Quando eu vi já tava lotado lá na frente do passo, porque todas as distâncias largavam no centro, né? Sim. E aí a gente inventou no ano seguinte uma coisa mais doida ainda, né? A gente fez 3 locais de largada
ficou todo mundo chegando na Ponta Negra. A gente inverteu, vai ser uma chegada só com uma largada com 3 chegadas, porque chegava no centro, chegava na arena, chegava na Ponta Negra. Sim. A gente inverteu. Ou seja, largava no centro os 42, largava da arena os 21 e o 10, e lá do reserva inglês os 5. E todo mundo chegava na Ponta Negra. Entendi. O segundo ano, né? Sim, foi. E já no terceiro ano a gente eliminou os 5K. Fez só essa largada lá da... Arena e... Não mais da arena, lá do Sambódromo, ali Sambódromo. próximo, perto do Vasco Vasques. Que antes largava quase na loja de Cordovil. Depois veio largar lá próximo da delegacia. E de novo no centro. E aí depois mudamos tudo para Ponta Negra. E agora vamos mudar tudo de novo. Mas no primeiro ano, o pior dificuldade mesmo foi colocar os cones pela cidade, porque a gente fechava muito. Então, tanto o trânsito não tinha experiência, como era um primeiro evento, então interditamos muitas ruas muito cedo, e isso causou muito transtorno, muita reclamação de quem estava querendo ir para o trabalho, etc. Então, era a gente buscando tudo que é lugar, né? Xingando todo mundo. Então, assim, a gente foi considerado na época, até alguns influencers colocaram, o local que mais recebia xingamento enquanto corria. Era lá. E roubaram todos os cones na Rua Paraíba, com a Efigênio Salles, desculpa, Daci Vargas, né, Lisa, já. Daci Vargas, pra Djalma. Mas tudo. E postaram na rede social. Eu lembro desses E aí, vídeos. na época, a gente conseguiu ainda, depois de ter postado na rede social, né, ter o BO, a pessoa na delegacia, e disse que estava fazendo por diversão, né? Que ia devolver. Devolver pra quem, né? Então, assim, isso tudo prejudica a segurança do atleta, essa coisa toda. Então, a maratona ela foi se formando nesse formato, né? De entendimento de cidade, como ela está se desenvolvendo, o que a gente consegue ofertar de segurança. E tá cada vez pior. E aí, o ano passado, a gente foi notificado pela Ponta Negra, pelos moradores, pelo advogado Gino, né? Inclusive a gente teve uma reunião com relação ao som na madrugada. De madrugada, né? E aí, se a gente passasse o decibéis lá mínimo Permitido. possível, eu tava com a voz de prisão lá Entendi. pra sair. E aí a gente me protegeu, comprei um equipamentozinho, né? Que marcava e deixei lá do lado do som. E os periquitos era quase o triplo do que eu podia. Ou seja, o periquito fazia mais barulho do que a gente tava fazendo. Mas seguimos a regra e aí decidimos sair da Ponta Negra, tá? Então, acho que eu acredito que a Ponta Negra não cabe mais. É muito difícil fazer evento na Ponta Negra hoje. A quantidade de pessoas na madrugada é imensa, né? Os caras estão com vários sons diferentes, bêbado na praia, subindo, mas não incomoda. O que incomoda é a corrida. Assim como o Réveillon também não incomoda, né? Só a corrida. Só uma alfinetadazinha aí pra galera. E aí, essa mudança da Ponta Negra vai fazer a gente ir pro Sambódromo ou pro Teatro Amazonas, como eu falei aqui. Como fazer, que são os locais que a gente vai poder fazer barulho à vontade. Acho que o Sambódromo é bem interessante. Né? A largada da Maratona de Manaus já está conhecida mundialmente, né? É a diferença, é o que as pessoas esperam, é por isso que as pessoas vêm para cá. E o correr por Manaus também tem um desafio de altimetria, a gente não tem todo canto a ladeira, né? A gente não tem aqui uma área plana. Altimetria, o clima. O clima, umidade. né? E as pessoas querem ver a ponte, querem ver o teatro, querem ver a arena. Então não tem como fugir disso. Não, porque acaba que é uma corrida que não é só pela corrida, né? Ele vem fazer um turismo também, exatamente. Né? Olha, impressionante, ano passado tinham quase 2.000 pessoas aqui. Ano passado não, já tá em 24, né? Quase 2.000 pessoas por conta da maratona, é muita gente. É hotel, tudo que é hotel cheio, transporte pesado. Ou seja, movimenta a economia do estado demais. também, né? A Maratona do Rio fez um estudo, né? Esses estudos são bem caros. Mas você tem um terceiro afirmando, né? Diferente de eu fazer um estudo. Mas a Maratona do Rio já colocou, né? Que depois do Rock in Rio, a Maratona é o evento que mais movimenta o estado do Rio de Janeiro. Mas aí tá cada vez aumentando mais, tanto né? é que prova agora, né? Esse ano já, em horas, acabou. Quem queria se inscrever não conseguiu. Exatamente. E a Maratona de Manaus não é diferente, né? Acho que depois de Parintins, porque Parintins, você não tem gente de fora, você tem o povo local que vai para Parintins, né? E é outro local, não é Manaus, é Parintins que está recebendo. Mas em Manaus, a maratona, se não for tá ali entre os top 3 Entendi. de evento a movimentar o atleta, porque a pesca esportiva é muito forte também, né? Muito forte. De novo o esporte, né? Então, querendo ou não, o esporte está ali na cabeça de tudo isso daí. E esse vindo, ele movimenta Novairão, ele movimenta Manacapuru, ele movimenta
Iranduba movimenta Presidente Figueiredo. Questão de turismo, tá Com falando? turismo, exatamente. Todos os eventos nossos têm sempre essa parte turística, né? Assim, a gente faz parte da Abracel, eu sou o diretor de técnico e de projetos. A Abracel é a Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esporte Outdoor. E isso dá uma visibilidade, né? Os nossos eventos, eles têm essa visibilidade nacional e internacional, tanto a Ultra Trail Amazônica quanto a Maratona Internacional de Manaus. E essa percepção de turismo, ela é muito forte. Então as pessoas se preparam ao longo do ano para vir correr conosco. Então, assim, e mais as pessoas locais. Só que o local não está muito interessado em dar uma volta de barco, de tomar um banho com boto, de ir no encontro das águas. Não quer. Mas a pessoa que vem de fora quer muito. Então, isso foi um dos motivos de a gente puxar o evento para o primeiro semestre. Porque o segundo semestre a gente está no risco da fumaça, né? Da seca. Que atrapalhou E a nos seca, anos né? passados, Você não tem como fazer os passeios na seca. É muito ruim você mergulhar no rio como ele está. E já em abril, julho é bacana, né? Mas julho foi um pouquinho, tem algumas complexidades, principalmente por causa do Festival de Parintins, que falta tudo. Pô, tu não tem gradil, tu não tem tenda, é complicado, né? Parte estrutural, né? Parte estrutural. Em abril, não. Em abril, a cidade está calma. Tem ali um feriado de Páscoa que as pessoas vão embora, finaliza acaba pós-carnaval ali. Pós-carnaval, exatamente. Você está num momento ali de transição. E com o Rio num nível legal. E ainda tem mais uma coisa interessante também que eu gostei muito disso daí, até por ter assessoria esportiva, é aquele pessoal da virada de chave do ano. Ah, não, agora eu vou começar a treinar. Então você pega um ciclo de maratona, sei lá, de 13 semanas, mais ou menos aí 12, 13 semanas, já bem no início do ano. Exatamente. E num clima mais ou menos ameno, né? Não é aquele verão. Pra você treinar pra maratona. Eu acho isso aí, eu achei muito legal também por isso, né? Só começa a treinar em janeiro, já tem um tempo certinho ali pra abrir. Exatamente. Esse foi o motivo do não ser no feriado. Senão no dia 13. Não, e aí pega um nicho assim, por exemplo, o cara treina para Amazonas, aí a gente tá falando de, como você falou, não, aí tem uma prova-alvo que é fora de Manaus, e aí você tem o cara já pra frente. tem uma sequência que ele continua. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, James, é uma curiosidade minha, e a gente conversou aqui nos bastidores. A gente sabe que hoje a questão da corrida ela cresceu muito em Manaus. Já vi finais de semana que tem 3 corridas em vários locais de Manaus, né? Estava comentando, se não me engano, teve um dia que foram 3 corridas. Foram 3 corridas, então assim, vamos dizer assim, a galera tá comprando a ideia disso, só que, falando assim, culturalmente, que a gente tinha falado, a galera meio que banaliza um pouco a questão das corridas aqui no estado, né? Então assim, fazem muito investimento em corridas fora, e quando chega aqui, querem muito que as corridas, eu sei porque eu fiz a corrida também, assim como você, né? Só que aí eu puxei o freio de mão. Então, eles querem muito que a gente entregue tudo, mas não querem pagar o preço. Não querem. Aí a gente vai pegar um pouco o que a gente tinha falado com relação às pipocas, né? Então, assim, tema polêmico, mas é uma coisa que deve ser falado. Não, pessoal, não entendam mal, por favor. Não, a gente não é contra a pipoca. A gente só quer enfatizar que é feito todo um trabalho, toda uma preparação, toda uma estrutura, né? Planejamento para entregar o melhor pro atleta. E a gente tá na esperança que o atleta compre essa ideia. E aí, se muitos não compram, fica inviabilizando até. Sim, né? Então, encarecendo para os outros que fazem. E outra, de repente acaba a água para quem pagou, por exemplo. Então, assim, água, fruta. Tudo. Já chegou até medalha, né? Teve Justamente. eventos aí que o cara não sabia, por exemplo, quando não tem muita experiência, se você não tiver aquele controle, os pipocas levam medalha todo dia. E o que é que você tem para falar sobre isso aí, Jamil? Assim, em termos de conscientização, né? Porque isso é uma questão de conscientização. Com certeza. A gente não vê ninguém entrando em show musical, né? Assim, ninguém pulando o muro. A área é pública. Assim, a arena é pública. Né? O sambódromo é público. Então, a própria Ponta Negra de quando tem show que fecham, é público. Então, não tem nada uma coisa com outra. A própria feira da Ponta Negra, que é no local público, ninguém sai lá pegando fruta, pegando tapioca lá de graça. Não, você é na rua, pô. Exatamente. Quando você tem um evento onde você planeja, por exemplo, 1.000 pessoas. Então, você vai ter 1.000 medalhas, 1.000 kits de fruta e água para 1.000 pessoas. Né? E o espaço desenhado tecnicamente para 1.000 pessoas.
O que é isso? É o tamanho do pórtico de largada, é a quantidade de gradil para direcionar, é a distância entre a tenda, a chegada, espaço de conforto para 1.000 pessoas. Aí aparece um público excedente, né, que não está previsto, que não faz parte do evento, vai bagunçar tudo, vai ficar apertado, vai atrapalhar a largada, vai atrapalhar a chegada. A gente vê muito pipoca tirando a experiência de uma chegada emocionante de atleta que está inscrito. Né? Os caras querem chegar, quer fazer a foto, quer receber, e o pipoca tá ali na frente chegando junto, atrapalhando isso sem estar inscrito na prova. Ou seja, não tá competindo com ele. E até o time da prova também muda, né? Sim, porque aí fica esperando ali, o cara é pipoca, não é pipoca. Exatamente, e atrapalha o percurso. E se ele passa mal? Eu tenho que atender. E aí, na hora que eu tô atendendo ele, alguém que tá inscrito passa mal, vai demorar mais tempo para atender quem pagou, porque tá tendo que ninguém vai negar, claro. negar um atendimento, Socorro. né? Então é uma questão de conscientização mesmo, né? Então você tá fazendo uso de um serviço que você não pagou para estar ali presente. Então não é correto. Esse é o ponto. Agora, existem locais que eles fazem de uma forma, eu diria até um pouco agressiva, o combate ao pipoca. Por exemplo, fecha o acesso, você só entra para a área de largada se tiver. Tá, na largada. Se tiver. Tipo um gradinho, tipo um curralzinho assim, um curralzinho, você só passa ali por isso. O pipoca não consegue acessar o pórtico. Na chegada você tem lá alguns brutamontes fiscais, né? Tirando, colocando de lado. Se tu botar uma pessoa fraquinha, vamos bater. Então sempre vem um segurança forte, tirando também do lado, seja expulsando, isso não é legal, né? Então a gente busca uma coisa mais aberta, a gente não entra nesse tipo de conflito. A gente entende a economia do nosso país, que é complexa. Não é fácil você estar todo domingo em evento pagando, a gente entende isso. Mas a mesma coisa não é fácil a gente estar fazendo prova sem recurso, né? A gente tem muita dificuldade de patrocínio, tá? Muita mesmo. A gente já fez diversas provas sem patrocinador nenhum. Não é apoio. Apoio é diferente de patrocínio. Né? E fazer prova com inscrição é algo surreal, né, cara? Assim, bem complexo. Você precisa de volume de pessoas. E não é o preço. Se você botar a inscrição a R$1, você vai ter pipoca do mesmo jeito, entendeu? Que é cultura. É conscientização entendeu? mesmo. Não é o valor. Né? Por exemplo, a gente teve agora, recente, um evento que foi cancelado. Não nosso. Mas no dia 15 ia ter 3 corridas, né? Você tava falando. Né? Então, dia 15 a gente tem a meia maratona das flores, tem a corrida do CREA e tinha uma corrida na UFAM. Aí a corrida da UFAM cancelou. Né? Segundo eu vi, era por falta de apoio, né? Falta de volume de atletas inscritos, que não ia conseguir entregar. Então, preferiu cancelar e devolver as inscrições do que realizar um evento de mínimas condições. Risco, né? E é um diferencial nosso. Né? Eu já fiz inúmeros eventos que peguei porrada. A primeira maratona foi por um prejuízo gigantesco. Passei quase 4 anos para conseguir pagar tudo na minha conta, né? Como pessoa física ali, ou jurídica em termos de banco. Mas não fecha, entendeu? Só que a gente tem um nome e uma operação a colocar. E aí, por exemplo, outro dia a dona do Rock in Rio falou sobre isso, né? A gente teve um prejuízo tão grande que a forma de tu bancar o prejuízo é fazendo outro, né? não tem outra forma, entendeu? Até você, porque todo evento, nenhum evento nasce positivo. Ele vai se desenvolvendo. Então você tem que ter ali no fluxo de caixa aquela operação. Pô, tá negativo aqui, o ano que vem vai diminuindo até você conseguir empatar e a partir dali ter resultado. E o trabalho é esse, é ao longo do tempo. Então a maratona, ela me forçou muito isso, né? E as pessoas não entendem, entendeu? Acha que a gente tá... Acho que ganha muito dinheiro, né? Eu só falar, porque todo mundo acha, eu acho. E é proibido ganhar dinheiro, né? Não sei porquê, né? É proibido ganhar dinheiro, né? O cara tem que fazer assim, por amor. Até qualquer outra coisa pode ganhar dinheiro, menos que organiza a corrida. É engraçado porque por assim, amor mesmo. Não é, às vezes o valor, até a falta de patrocínio, né? Já fazendo um adendo, não depende do patrocinador. Então, assim, se você não tem um apoio, não tem uma questão assim de gente injetando dentro desse processo, essa conta tem que vir de algum lugar. E aí quem paga muitas vezes é a inscrição. A inscrição não é só meramente aí, deixando bem claro assim para preto no branco, não é só
lucro, né? Não, Pra quem dera, pagar pô. Não, conta, né? Fácil, né? E aí Olha o só, que sobra... Olha, pra eu fazer um pórtico de largada e botar gradil, uma tenda, um exemplo, né? Tenda lá para entregar medalha e fruta, tenda do guarda-volume, o pórtico e os gradis. Se tiver um atleta ou 10 mil atletas, é a mesma É É a coisa. mesmo mesma valor. coisa. É um gasto fixo. Então, então assim, até você passar do ponto de equilíbrio, hoje, em média, com as inscrições atuais, é entre 1.200 a 1.300 pessoas para você alcançar o ponto de equilíbrio. Isso se zerar. for um kit mais simplificado, né? É, a gente sempre trabalhou muito, as pessoas reclamam muito que o nosso kit vem pouca coisa, não vem viseira. Cara, o que a viseira tem a ver com esporte? Então, de novo, a gente foca o esporte, em primeiro lugar. Os outros itens, eles Naquela são ordem de agregados. prioridade, lá, segurança. Exatamente. Então, quando tem um patrocinador para viseira, a gente coloca a viseira. Né? Tem um cara que quer entrar, eu quero patrocinar a viseira. Legal, então a viseira vai com a marcazinha dele, tá agregando. Mas pro esporte, se para inscrição, quando é só inscrição, a gente não usa. E como a gente tem muita dificuldade de patrocínio, então a gente sempre está fazendo os nossos cálculos de projeção de participantes, que é o risco, que se não alcançar, tem que assumir, não tem outro jeito, versus o que cobre. Né? Então a gente tem pela experiência, esse evento aqui em tal local vai alcançar X quantidade de pessoas. Já tem uma ideia, né? É uma base. Se não alcançar, é o risco. Então a gente tem que fazer a conta com aquilo ali. Mas não tem outra forma, né? É o momento. Agora, se tivesse patrocínio recorrente, né? Sei lá, a Ambev fechou com a gente o ano inteiro, todo isso, aquilo outro. Legal, essa conta tá fechada. Então é menos uma conta na planilha. Aí sim você consegue ter uma inscrição. E mais você consegue acessível. até planejar melhor as corridas, né? sem Consegue assim, dúvida. tipo, esse mês eu vou fazer 2 corridas no Sem mês, dúvida. o meu foco é esse aqui eu vou focar essa sazonalidade, enfim, ir trabalhando dessa Seria forma muito mais diferente. vantajoso não ter corrida da Pátio, não ter corrida da Bemol, não ter corrida da TV lá e todas essas marcas serem patrocinadoras. O esporte ganharia muito mais, entendeu? Entendi. Interessante isso daí, né? Mas é outra cultura. Então a gente vira um prestador de serviço e não o organizador, entendeu? Entendi. Interessante. E a gente falou de muitas corridas, né, James? E a To Go, ela, de um tempo pra cá, ela vem também organizando corridas de triatlon, né? Sim. Manaus Tri, né? Que é uma prova, já tá ficando tradicional também, assim como o Novairão e o Sesc. Como é que tá sendo essa experiência? Como é que é a diferença do público, assim, de corredores, tem nada de a ver. triatletas? Tem nada a ver. Como é que como é que são esses desafios de organizar uma prova de triatlon hoje aqui no estado do Eu Amazonas? posso dizer o seguinte: organizar corrida de rua é uma coisa, organizar triatlo é outra, organizar uma trail é totalmente diferente. Às vezes você tem a mesma pessoa, e a mesma pessoa ela é diferente o comportamento dela para cada evento. Para cada evento. Para cada evento. São expectativas diferentes, são treinamentos diferentes, né? São ações diferentes. O Manaus Tri a gente está sendo bastante cobrado para fazer, mas foi 2 anos e foi 2 porradas, entendeu? Você até conversou sobre isso, né? E é difícil a gente ver o Manaus Tri assim. Surgiu uma oportunidade ontem numa reunião, né? Que talvez possa viabilizar. Olha aí, já tem um spoiler aí. Pessoal, vamos uma torcer, esperança. faz a piguinha aí. Vou conversar, porque o Manaus Tri a gente é sócio, uma sociedade tripla, né? É eu, o Pierre e com o André. O André da Pod, que trabalha com a gente junto com o Pierre, que vocês conhecem também. Sim. Não sei se conhecem o André, né? Conheço da Galvão. Pod. O André Galvão, exatamente. Então, nós somos o sócio. Então, é uma decisão tripla para o evento acontecer. Só que o primeiro ano foi porrada, o segundo ano porrada de novo. E o primeiro ano foi bem difícil, né? Estragou o evento, cancelamento, infelizmente, né? Mas estava legal, né, cara? Muito legal. Tava bacana. Muito legal, mas inclusive até reforço o que eu falei pra ti no dia, né, James? Parabéns aí pela iniciativa de ter cancelado, pela coragem. Foi difícil. De ter cancelado aquele evento ali. Eu fiquei bem preocupado ali, eu fui um dos primeiros que abortei a prova e falei, cara, não dá. E parabéns aí pela coragem. Obrigado, porque tava na prova também. Realmente tava bem difícil. Parabéns pela coragem. Aquela parte da ponte ali do turismo. Tava batendo na canela. Tava batendo na canela a água. Metade da lá no estacionamento recuado também, todos aqueles plásticozinhos com o negócio, tava tudo flutuando, né? Não tinha como. Não tinha como. E deu um parabéns raio pela lá coragem no pórtico, o pórtico virou. Foi mesmo? Foi. Eu não lembro. Mas parabéns pela coragem, que é o que importa mesmo, que você falou naquela lista de prioridades, a segurança em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Mas tava bonita aquela prova. Tava bem legal. Né? Tava muito legal aquela dinâmica do turismo. Eu sei que é sugado pro atleta, principalmente na parte de triatlo, na subida, mas tava uma prova rápida, competitiva, tava né? Legal. O sangue tava nos olhos daquela prova, né? Tava bem legal mesmo. E a gente conseguiu separar bem o ciclismo da corrida e da natação, bem separado. E aí no segundo, não deu,
mas a gente separou com calçada e asfalto, né? Sim, Então, sim. eu sei que muita gente não gosta de correr na calçada, né? Mas não tem outro jeito, a gente não tem lugar em Manaus pra isso, né? Mas eu gostei muito fazer. até do local de transição também, eu achei E a bem- gente buscou a solução para poder passar do Abaldoturismo e até o Jardim. Jardim Jardim das das Américas. Américas, né? Então, o acordo que a gente fez com o IMU foi aquele lá: eu deixo 2 pistas para nós, uma pista pro carro. A gente bota aqui cone bem fechadinho e bota fiscal para ninguém tá querendo furar ali, né? É. A operação deu certo. E que é um pedido que todos os triatletas pedem, né? Até o jardim. Pô, ficou plano, né? O Ficou. percurso de bike, né? Ficou bem rápido. bem competitivo, bem rápido. Mas a gente não tem tantos atletas em Manaus para triatlo, né? Verdade. Porque assim, o ciclismo em si, as provas de mountain bike, por exemplo, a gente tá começando a parar porque não tem atleta. Só que tu tem praticante, mas tu não tem atleta. A vaidade não permite a pessoa participar da prova. Entendeu? Ele pensa assim, eu não tenho condições de ir pro pódio. Aí não se inscreve. Diferente da corrida de rua. O cara tá ali pra fazer a prova, ele tá ali verdade, pra participar, pra buscar fazer o esporte que gosta, né? Pra socializar, se divertir. No triatlo, no mountain bike, e o trail tá começando a mudar um pouquinho. Ainda é só competição, né? Você não tem ali Interessante. o tá envolvido, Entendi. né? Pelo esporte, eu tô ali, porque eu quero praticar, eu quero treinar. Tem uns que estão com o objetivo de um outro evento Uma que eles vão prova participar, alvo de uma maior, prova né? alvo maior, mas ele tá ali competindo. Sim. Mas tu não tem aquele, se o cara não tiver 100%, ele não vai. Não, É verdade. Tá aí uma coisa interessante, se o cara não estiver treinando, não estiver bem treinado, ele não vai. Diferente da coisa de rua. O cara vai de treinar, qualquer ele jeito. vai, mas ele vai de qualquer jeito. É. Então falta esse público. Qualquer coisa eu ando aí os 5 km e tá tudo bem. Falta esse público para dar o boom, para viabilizar o evento. Porque a dificuldade de patrocínio. Se tivéssemos patrocinadores, dava para fazer de boa, como o Sesc faz. O Sesc faz porque o evento ele vem pago. Diferente 100% patrocinado aí, né? Da inscrição, né? Já o Manaus Trail 100% da inscrição. A gente não conseguiu até hoje nenhum patrocínio pro Manaus Trail. Mas assim, pegando um gancho aí da questão do patrocínio, por que as empresas hoje, elas até investem na corrida de rua normal, mas não investem no triatlo? Porque assim, só pegando um gancho. Quantidade de pessoas, talvez. Mas é uma forma até de chamar a gente, assim. Segmentar também, né? Querendo ou não, o triatlo tem mais renda que a corrida de rua. Muito mais. E isso, até porque quem pratica o triatlo não é também Exatamente. qualquer pessoa. Então viabiliza também. É Uma verdade. pessoa, uma porta de entrada. Sim. Porque se você tirar pelo revezamento, tem muita gente fazendo revezamento nessa prova. Não sou bom no pedal, mas eu sou bom na corrida, eu vou fazer, então vou montar uma equipezinha aqui. E que muitas vezes é o que segura a inscrição. Que é o que segura a inscrição, prova, né? Então, mas assim, viabilizar isso. E outra, uma coisa que eu percebi, tá, James? Inclusive, eu peguei alguns triatletas e falei, por que vocês não vão para mais longa, né? Não faz o olímpico? Porque foram 2 versões, né? Sprint e olímpico. Aí é a questão do pódio. A galera briga não, vou subir no pódio, no sprint é mais tranquilo. Exatamente. Vou pro mountain bike, porque no mountain bike eu subo e eu não tenho fulano que não vai. Então, assim, cara, eu acho que eu utilizo a prova do Manaus Trail para me aprimorar para as provas alvos, que são provas fora. Mas tem muita gente que aquela é a prova. Então, assim, por que não treina? E aí vem a questão do que o Afonso tá colocando. Cara, a galera vai se preparar para essa prova. Ela apareceu 2 vezes no calendário, existe a possibilidade. Eu espero muito que continue, porque é uma prova a mais pro segmento que a gente tanto bate, tanto briga por ele, pelo triatlo. E aí, para poder ter mais portas de entrada para atletas novos conhecerem a modalidade, porque tem muita gente que está entrando hoje para praticar, mas não tem tanta prova em Manaus para fazer, né? Então... Tem, no verão sai porque a prefeitura banca lá também. Né? Também. A gente coopera com a organização lá da prova. Eu sempre fiz triatlo também, sempre gostei. Como é que é essa história de organizar e praticar? Eu vi que você estava isso fazendo a prova e organizando até pra ver como é que foi. Essa falta, né? Digo, preciso participar. Vou dar um jeito de participar, né? A gente organizou com bastante tempo. Eu tava virado ali, né? Quando eu fui nadar lá, quase que eu durmo nadando. E eu aproveitei, disse, vou lá. Eu orientei bem todo mundo. Durante a prova, qualquer coisa, chama aí. Eu vou aproveitar para fiscalizar se tá tudo certinho, né? E tem uma coisa legal, né? Porque aí o cara consegue identificar alguns pontos que de repente não podem melhorar. Passem batido estando na organização. Exatamente. Então, foi muito legal a experiência. Foi bem legal. Mas fazia tempo que eu queria fazer isso e não conseguia.
E eu consegui no Manaus Tri. Legal. E como participante do Manaus Tri, pô, eu acho a prova ótima de experiência. Uma ótima prova pra você começar a participar, né? Assim, mesmo na distância curta, você tem como se divertir nadando, pedalando, correndo ali, para quem quer começar. No revezamento também, né? Você tem essa oportunidade, mas o espaço físico ali naquele local, ele limita também, né? A quantidade de bike para ação. Então a gente foi quase que no limite ali. Né? Não, E a gente mudou para lá de última hora, justamente porque viu ser bem melhor. Mas se fosse crescer o evento, aí teria que mudar. Talvez você fazer uma lá localidade embaixo. ali. Um espaço para ficar melhor a Entendi. transição. Mas assim, sem mudar muito a dinâmica, entendeu? Entendi. Falar um assunto que, inclusive, se tornou polêmica, essa questão de no Beirão e Sesc principalmente, né? Com o Manaus Tri também, né? Discussão em grupos, né? De aplicativos de mensagem. Revezamento, né? A gente sabe que o revezamento ele dá volume para a prova. Isso aconteceu em 2016 aqui, não sei se você lembra, na época do Challenge Amazônia, que Sim. teve aqui. O Challenge fez uma etapa aqui que foi o que deu um gás aí para inscrição do evento também, que teve baixa adesão. Aí quando a gente fala de revezamento, algumas pessoas, atletas, falam que perde muito a essência do esporte Não. e que impede, muitas vezes limita pessoas de até não praticarem o triatlo na sua essência, né? Que praticar as 3 modalidades, né? E que deve ser dado valor para os atletas que fazem as 3 modalidades ali. Como é que você enxerga isso? Porque eu sinceramente enxergo como uma porta de entrada, Sim, né? Pro atleta, quem sabe no futuro ele fazer ali uma prova, fazer as 3 modalidades, né? Como é que você enxerga essa questão? Da mesma forma, eu acho que quem pensa assim é um pensamento egoísta, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que não sabe nadar. A natação é o principal ponto. Ou não tem bicicleta, né? Então, pô, se eu não tenho bicicleta, como é que eu vou participar? Então, no revezamento, ele pode correr ou nadar. Então, você dá a tá oportunidade participando. das pessoas participarem e depois ele se sentir capaz de investir para vir pro solo. É muito comum. Você, por exemplo, no primeiro Manaus Tri, pro segundo Manaus Tri, nós tivemos de quem participou do revezamento na primeira edição, para solo, em torno de 15 pessoas. Olha aí, ó. É um número expressivo para Manaus, é 10%, 10% da da quantidade prova. total de pessoas que estavam participando da prova, pô, Da prova. né? Ou seja, então você viu que ele gostou, treinou ao longo do ano e voltou de novo fazendo uma experiência solo. Assim como, de novo, né? Às vezes as pessoas estão em momentos ali distintos e querem prestigiar o evento. E aí o revezamento é uma forma de fazer acontecer. Como teve um colega que tava com uma lesão, por exemplo, no ombro, que não podia nadar, ele foi lá e... Exatamente. E você faz essa mudança, né? Só que é muito competitivo, né? O revezamento, você vê que ele dá uma opção interessante para o esporte. Porque ele consegue ter uma natação muito forte, ele consegue ter uma corrida muito forte e um ciclismo muito forte. Porque ele bota o melhor nadador, o melhor ciclista, o melhor corredor. Nas equipes, elas são feitas assim, né? Elas são feitas a dedo. E não são volumosas. Nós estamos no Manaus Tri, foram 12 equipes, pô. Não é quase ninguém isso aí. o mesmo Pra mais, né, revezamento, do né? Manaus Esse é do Tri. primeiro ano, é a primeira edição. Legal. Mais É. da largada. Aí Mas olha aí, a maioria do pessoal era pessoal do sprint, né? Aí. Ainda tem isso daí, geralmente é... Aí tu vê, pô, as toucas verdes aí eram poucas, né? Então, é o olímpico muito baixo. pois é. É muito baixo. Por que tu acredita nisso? É mais por conta do cara querer subir no pódio mesmo, isso? Eu sei porque eu converso com quase todo mundo, né? A gente tem a mesma coisa no mountain bike, o ciclismo em geral. Isso é uma cultura. Esses esportes que envolvem uma performance maior, ele eleva a vaidade, né? Então as pessoas não querem ser... Pô, eu vou estar no grupo, mas dizendo, tu ficou em último, tu isso, aqui, tu participou, pô, tu quebrou não sei aonde. Às vezes o cara desiste da prova dele, porque ele Por não ego, alcançou né? por ego. Ele tá muito bem na natação, aí de repente por algum motivo, sei lá, no ciclismo ali, ele sentiu algo, ele não tem aquela gana de terminar a prova, ele para. Não, parei. Ele prefere parar do que ter um tempo elevado no resultado final, entendeu? Isso é interessante, Mas isso é verdade. isso aí é perfil, né? É perfil. E não é só uma coisa de Manaus, não, tá? Isso é geral, a gente conversa. O próprio Galvão, né? Do Unlimited. Ele, na reunião que nós tivemos recente, pela Bracel, ele comentou, né, cara? Ele criou outras provas para alimentar a entrada de atletas, né? Ele tem inclusive prova que o cara nada 250 metros. Isso, super sprint, né? Super sprint.
para começar a incentivar as pessoas. Não só isso, né? Tem a questão do anjo na natação, tem a questão de a próprio isso. revezamento. Exatamente, são Tem coisas várias para coisas. poder estimular, porque senão o evento quebra, né? Você não tem atleta no futuro. Isso É. acontece de forma geral. Cara, na própria corrida de rua, a idade até 24 anos é mínimo. Você não tem, às vezes, 30 pessoas. É Um verdade. universo de 2, 3, 4 mil pessoas é muito pouco. Então, o jovem nosso, ele não tá no esporte. Aí entra naquele, É. naquele assunto que a gente até conversou, né? É. A questão assim, um dado, né? É tipo, os elites hoje aumentaram ou diminuíram? Aí eu pensei Não. que tinha aumentado, juro, Não, pensei não. que tinha aumentado. Ele falou, não, diminuiu. Não. Tanto que o Juarez está aí desde 2015, Reinando aí. 2014, reinando. Não tem elite na nossa cidade, né? A gente tem atletas amadores bons, mas elite não tem. A gente tem os mesmos atletas que estão envelhecendo, Continuam se né, e mantendo aí, continuam né? se mantendo. Cadê aquele jovem para ultrapassar? Não tem. E em todos os esportes, né? Em todos os esportes, não é só isso. Na natação também a gente não vê. Tá faltando, eu acredito que em Manaus falta uma referência. Tipo como foi o Guga no tênis, Sim, né? sim. O Avancini no mountain bike, né? Assim, falta alguma coisa aqui local para dar aquele gás, para chamar Pra incentivar, né? para incentivar assim o público, motivar aí. Por exemplo, a Bianca e a Paulinha no triatlo. Putz, cara, elas deram uma visibilidade pro triatlo enorme agora Verdade. recente, né? Sim. A gente teve a oportunidade de elas participar da nossa prova, né? No caso a Paulinha agora fez um meio Iron. A Bianca mostrando, fez né? o Ironman. Então assim, isso dá uma visibilidade pro esporte de uma forma geral. E as provas de triatlo aqui são boas, cara. Não são ruins. É Só excelente. não tem volume, né? Você podia estar tendo, sei lá, a cada 2 meses, 3 meses uma prova, seria fantástico. Mas você não tem atletas para isso, né? Precisa, ou tivesse um patrocinador recorrente. Olha, vou patrocinar 4 etapas. Uma delas Putz, de cara. triatlo. Não, as 4 etapas de Não, de triatlo no triatlo, ano, Manaus entendeu? Putz, tá, cara, seria 4 etapas, fantástico sim. isso, entendeu? Você fomentaria bem o esporte, né? O que acontece também no nosso país em si, às vezes pela falta de organizadores, algumas federações assumem. Quando a federação assume fazer o evento, porque o papel da federação não é organizar evento. Não é organizar, O papel velho. da federação é fiscalizar a segurança e a performance é verdadeira. O que é a performance verdadeira? A natação tinha 750 metros, a corrida tinha 5 quilômetros, o ciclismo tinha 20. E questões técnicas também, né? Aí depois, o cara fez naquele tempo, era ele mesmo, ele não burlou nada, ele fez tudo corretamente. Então tá validado o resultado dele. Esse é o papel da federação. Então aquela performance está ali validada, homologada pelo permit que está ali a prova. Não organizar. Quando a federação vai organizar, ela perde a questão fiscalizadora, né? E passa a ter uma visão de custo. Então ela quer, ou seja, ela não quer ter prejuízo, mas não viabiliza. E aí tu não tem um marketing adequado, tu não tem estrutura adequada, aí começa a ser uma situação que isso ia ser Interessante. natural no nosso poderia- país todo. que- E o que acontece? As pessoas não confiam em participar. Pois é. Ou o outro se acostuma com aquilo e só quer se for a federação. Então tu tem as duas situações. Então a federação vai fazer uma prova para 20 pessoas, para 15 pessoas, 30. É uma prova competitiva, porque tu tem ali os 30 melhores, os 20 melhores, e querem aquilo. Só que aquilo ali não é viável economicamente para uma empresa operacionalizar. E aí você fica nesse quebra-cabeça e é difícil fomentar isso, entendeu? Então, assim, o correto é a gente conseguir dar volume. O volume ele tem que vir da experiência, ou seja, as pessoas não só da competição. Então você tem que ter a performance em alto nível, você tem que ter a performance amadora e a experiência junto. Aí você tem um tamanho de evento adequado para a Poxa, coisa legal. acontecer. Interessante. E falando de tamanho de evento, eu queria até retornar à parte de maratona. Da importância dos atletas se prepararem, né, Igor, para maratona. A gente já tem uma data definida, né, Sim. James, dia 13 de abril. Local, o percurso ainda a definir, mas com certeza a ATGO vai entregar um percurso inovador e um percurso satisfatório para Nossa todos. ideia é ser mais competitivo ainda. Mais A gente competitivo, né? conseguir baixar de 2,28 a 2,27 o Elite. Legal. E o que você tem para falar pro pessoal aí da questão de preparação, da necessidade de você se preparar e algumas dicas de como se preparar para essa prova? Para maratona, eu aconselho buscar uma assessoria. Né? É importante quem vai correr 42K ter uma assessoria. Porque ele vai assessorar não só a parte esportiva, né? Mas quando a gente fala de assessoria, isso envolve a nutrição. Sem energia, tu não vai para lugar nenhum, né? Se tu não se alimentar, tu é um saco vazio no fim Sem do pé. combustível não vai.
material esportivo adequado, né? Porque você tá treinando tênis, quando chegar na maratona, teu tênis não presta mais para correr a maratona, né? Então você tem que estar ali se adequando com relação a isso. O nosso clima, por ser quente e úmido, você encharca. Então, se você está encharcado, você tem que se adequar a estar molhado. Então, é camisa encharcada, é bermuda encharcada, meia encharcada. Então, os materiais adequados para isso fazem com que você tenha uma melhor performance. E não é nem se molhar, né? Por mais que você não se molhe, o próprio sol já te encharca. É. E você ainda se molha por causa do calor. Então, é importante esse tipo de adequação. E a meia maratona também é uma prova bem legal de entrada, né, para quem está no mundo da corrida em si. Então a gente tem essas duas provas como sendo as que são necessárias uma orientação profissional. E isso cresceu muito com a criação da maratona, né? E Manaus tem várias assessorias de qualidade, né? Você tem como em Manaus estar fazendo essa preparação. E os 5 e 10 não tem forma, ele é o festivo, ele é a entrada, ele é você não tá bem, tá ali, ou tem alguma outra coisa próximo, mas você participa ali para estar junto na festa. Talvez. Então por isso que a gente tirou do 5 e do 10 o pódio, a premiação, né? Não tinha lógica, porque assim, a gente primeiro tem que ter performance, a gente não pode esquecer que é um evento de performance. Então não tem lógica eu ter um top 100 com 5 horas e 50 numa maratona. Verdade. É isso que as pessoas ficam com raiva de mim, mas não dá, pô. Então, a gente reajustou tudo isso. Esse ano a gente mudou, a gente colocou nos 42 100 homens e 50 mulheres. Eu não tenho dúvida, assim, eu sei que a mulher vai ficar com raiva, mas as 10 últimas vão estar com um tempo que não é um tempo que merece uma medalha top 100, entendeu? Elas vão estar em top 100 por causa da quantidade de mulheres que participam. Que infelizmente ainda é baixo. É baixo, mas não é só aqui, né? Sim, é nível mundial isso aí, né? Agora o que eu acho muito legal... Sensacional, viu, James aí? Obrigado. O que eu acho sensacional é que tá vindo muita mulher de fora correr aqui. E elas vêm e ficam apaixonadas pela prova, cara. Pelo reconhecimento, pela valorização que a gente passa pro atleta. E a maratona precisa ter essa percepção de performance. Então no 21 e no 42 a gente tá botando... Somos a única no Brasil hoje, tá? Que tá fazendo as duas distâncias de 5 em 5 anos a faixa etária. Somos a única. Legal. E as de São Paulo, por exemplo, só premia o primeiro colocado. De cada um. De cada categoria, né? A gente é até o terceiro. Então só de troféu é quase 250 troféus. É muita coisa. É muita coisa. Tá? E aí a pessoa quer que seja rápido. Não dá pra ser rápido. Né? Então, assim, tem que ter falta esse tipo de bom senso também, né? O que a gente busca é premiar o 21 antes do 42, conforme vai chegando. Só não ficar lá muito tempo esperando. Vou esperar o 42 chegar pra premiar o 21. Né? E já lembra vai premiando os 21. Que as pessoas burlam muito. A categoria masculina sempre foi tranquilo. Até 50 anos. Você não tem problema nenhum. Chega no idoso, começa. É jovem que tá... que usa o número de peito errado. Exatamente. E no feminino, cara, o que tem de homem correndo com o número de mulher. E aí não é justo, né? Você chamar a pessoa não tá. Então a gente precisa apurar isso. E isso demora, não é rápido. A gente precisa olhar vídeo, tem que... Então assim, a gente tem vários sistemáticas, mas elas precisam ser apuradas, que também a gente não pode julgar, né? Isso aí já leva tempo, né? Leva tempo. Então até porque você premia na hora, né? Então, não é um evento, as premiações vão acontecer depois, né? A gente fez isso por conta dessas situações, né? No retrasado e ano passado por conta da medalha, mas o que a gente quer esse ano é premiar tudo na hora. Então é um desafio enorme para não errar. Bastante. E o erro tá justamente por causa da pessoa que tá correndo de forma errônea. Então já fica porque quem corta caminho, o chip já dedura, né? O problema não é esse, né? O problema é a pessoa que não é a pessoa. No Maratona do Rio, a Bianca até dedurou isso daí. Ela fez um vídeo, não sei se você lembra, né? Teve uma irmã dela, né? Que ganhou a prova e tava em quinta. E quem ganhou a prova era um homem. Era um homem, exatamente. Cara, na maratona agora de Curitiba, lá, a organização mostrou também a mesma coisa. É um absurdo. As 3 primeiras mulheres de quase todas as categorias eram homens, pô. Mas às vezes assim não é nem que seja proposital, né? Mas às vezes o cara, eu não comprei meu kit e a mulher, não, te vendo o meu. Aí vende o kit pra outro, o cara não muda. A gente abre essa opção de mudar. E tem aquele tem negócio. essa opção? É importante divulgar aí, James. Como é que é? E hoje nós somos a única no Brasil que não cobra, tá? Pra fazer isso. Eu prefiro ter a coisa organizada do que ter a renda. Vai dar um trabalho enorme. Caso isso aconteça... Na retirada de kit. Na hora que você vai retirar, você altera.
Olha, Na retirada de kit. Aqui eu tô com o kit do Afonso, eu quero alterar pro James. Aí eu te quero. Então já fica aí essa E- dica aí já pro... E vai ser difícil, né? Mas não dá pra, de repente, fazer uma troca, por exemplo, assim, eu tô inscrito pra meia maratona, mas, pô, quero fazer a maratona, aí A gente faz, mas vai dependendo das vagas. entendi. Aí tem sim. que Tem controlar um a vaga. limite de... A maratona ela tem uma alteração muito grande, 42. Até porque é medalha diferente, tudo é diferente. né? Então a gente tem que obedecer os quantitativos para não ter Sim, problema. perfeito. É bem Entendi. complexo essa mudança aí. Cara, James, e agora, assim, a gente caminhando assim pra reta final aqui. Como é que você vê o esporte hoje no Amazonas? Uma crescente, sem dúvida. Lógico que você vê muito a questão de corrida de rua, né? Que é o. Não. A gente acompanha em geral o esporte, tudo que é esporte. E assim, uma dúvida que eu tinha também, antes da gente ir pra parte final. Você trabalha com essa parte de corridas, né? De fazer eventos, né? De esporte. Tá muito concentrado hoje na corrida de rua, mas assim, você faz de trail, de orientação, Tudo. Exato. triatlo. Inclusive os eventos corporativos, né? De diversas maneiras, né? Pois é. E aí o grande concentração tá na de corrida, né? A corrida de rua ela tem uma visibilidade maior, né? Você tá ali na frente. Mas a gente faz muito eventos fechados, né, para empresas, que envolve muita questão de motivação, liderança, Legal. união, socialização dos funcionários. E às vezes envolve até caça ao tesouro, por exemplo. Olha, Até eu isso, não sabia não, Então, isso é são legal. coisas diferenciadas. E com relação ao crescimento do esporte, cara, a pesca esportiva não deixa de ser uma evolução gigante, tá? Vem crescendo muito no nosso mercado. A gente já está ali muito próximo, né, de estar para a passo com o Pantanal, tá? Que tem uma Olha, visibilidade bem maior que a caramba. nossa, né? Então, cresceu muito. Os investimentos gerais nisso também. Futebol, não preciso falar, né? O Amazonas na Série B tá chamando atenção, tá se Verdade. desenvolvendo. É possível que a gente tenha mais um time esse ano para 2026 subir. Então eu acredito que isso vai acontecer, o Nacional vai vir muito forte com relação a isso daí. O próprio Manauara também, ele... Então assim, são nesse volta. E isso tudo vai ajudando a movimentar. A economia, as pessoas veem o esporte como investimento, né? Legal. E aí a corrida de rua é porque você tá ali todo fim de semana, né? Mas o trail tá crescendo bastante, né? Nas nossas operações. Infelizmente, só a gente organiza. Né? Se tivesse mais provas, tô falando de trail real, tá? Não tô falando de correr Sim, no sim. ramal. Sim, São coisas sim. bem diferentes, tá? Sim. Tem um Mendonça que faz também uma outra prova também nesse estilo. Mas é pouco, era bom que tivesse mais empresas fazendo. E o que a gente quer é o triatlo também, que ele acompanhe, né? A gente faz 2 modalidades de triatlo no ano, né? Que é o triatlo normal, que as pessoas conhecem, e o cross triatlo. Só que o cross triatlo realmente aí participa 15 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas. A gente faz porque tem toda uma outra estrutura que dá o suporte pra acontecer. Mas é uma puta prova, cara. Assim, de Rio não muda muito, né? Só de localidade. Mas o pedalar um mountain bike e correr o trail na prova é muito gostoso. Eu cara. fiz uma vez, gostoso, eu não queria falar, porque eu fiz uma vez pra nunca mais. Eu fiz Xterra 2012 e realmente Não, mas não é aí minha praia, porque... aquela prova tem algumas coisas específicas, porque tu tem que entender que existe a prova que visa a experiência e tem a prova que quer atender Sim. um pedido, né? São coisas diferentes. Mas, por exemplo, a nossa prova lá do Tatuio, uma prova duríssima, cara, muito sim. Quem não tem experiência de mountain bike tem que quebrar. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. É a mesma coisa já a prova lá do Ruínas Ride, putz, cara, é uma prova assim, de entrada fantástica, só que nada dentro de um tanque, né? Só que a maioria da parte do mountain bike é estradão. Legal. Não tem Então, dá pra necessidade de tanta não é um percurso muito técnico, né? Não, quase nada de técnica, bem normal mesmo, mais velocidade Olha aí, mesmo. bom saber. A gente até fomentar isso aí. Isso é legal você divulgar, James, até para abrir porte. Eu deixei de fazer provas assim com relação a isso por conta de achar que não vou conseguir entregar, e aí é aquela situação, pô, não mas faço, tem o REC, né, cara? Acho que vale a pena ir no reconhecimento. Sempre fazemos, quando envolve o mountain bike, o reconhecimento. Legal. E tem muita gente que ajuda a ensinar a técnica. Legal, o mountain bike ele é muito unido nesse sentido. E a gente quer pro ano que vem fazer algumas provas na área do Livramento, na área do Julião,
da Agrovila e no Tatuí de novo. Livramento, que é Fátima, Livramento, Abelha, aquela área É ali. isso. Então, assim, a natação são legais, né? São espaçosas, são diferentes. Água pesada mesmo, puxada, te dá um gás. E o trail com mountain bike Não é minha é a praia. natureza. É a Não, natureza. vamos É, pensar legal. nisso aí pra gente. se É. aventurar Mas então, aí. assim, são trilhos que já estão muito Batida. vamos dizer. Consolidadas, firmes, né? consolidadas, É, Dá um negócio Legal. diferente. E tudo sempre numa distância curta, né? Não é distância Sim. longa, né? Algum sonho futuro, James, assim, pra uma prova mais de uma distância de 70 Olha, eu por tenho 3 um aqui futuro, assim, de sonho mesmo, era fazer uma coisa de aventura de 500 km. aqui, Foi né? por onde eu comecei tudo, eu sempre querendo fazer isso daí. Tanto que eu construí os 255 km da Ultra Trail sempre pensando na Já corrida nesse de daí, né? aventura. Mas eu nunca consegui viabilizar. Não sei Legal, se eu mas consigo. no Eu lancei uma prova que não teve nenhum inscrito, só um, né? Que depois eu até pedi pra ele, que foi a Amazônia Extreme. só um inscrito. Era uma prova com 40 km de natação. Desculpa, 4 km de natação. 180 km de mountain bike e 45 km de corrida, né? Tô fora. Caramba. Toda na área da trail, né? Sim, sim. É aquelas extreme. Aqui no Brasil tem uma que acontece no sul, que eu esqueci o nome agora. A Fodax. Fodax É mesmo. meio que aquele padrão, né? Só que toda trail. Então o pessoal lá no exterior ficou maluco. Cara, eu passava o dia todo respondendo e-mail em inglês, um monte de gente, mas a gente não conseguiu viabilizar. Precisava de alguns patrocínios e na época do fim do ano o Rio secou muito, né? Então Entendi. a gente acabou não fazendo e eu também acabei desistindo dela. Mas, assim, a gente queria muito, né? Tem uma prova que vai acontecer em Alter do Chão, que era pra ser aqui. A gente não conseguiu viabilizar ela pra cá. Que vai ser um meio Iron. Mas a ideia deles é fazer a primeira edição lá e vir a segunda edição pra cá. Ah, legal. Um Pô, 70.3 pra cá. Talvez aconteça uma coisa ali em 2026 ou 2027. Pô, legal. Pô, eu Se espero, eu E- espero. A gente desenhou também uma prova bem bacana de um full, né? Mas também não conseguimos viabilizar. Porque, assim, a questão de trânsito aqui é complicado, né? Ficar muito tempo parado, aquelas coisas todas, então complicado. não consegui autorização, não. Mas quem sabe um dia, né, Jean? Pô, aqui tem tudo pra ser, né, cara? Quem sabe um dia. O que mata são nossas ladeiras. É assim mesmo. Cara, James, eu queria te agradecer, meu amigo, por ter aceitado, né, nosso convite aí. Obrigado por ter vindo. Isso aí acho que é um assunto que nos interessa muito, né? Com E certeza. que os apaixonados por esporte de endurance, não só corrida, também se interessam muito. Queria te agradecer aí Obrigado, que eu agradeço o por espaço. ter vindo aí, meu amigo. E assim, e conhecer um pouco mais da história da 2Go também, né? Que é uma empresa que já consolidada, que a gente vê quando é 2Go, a gente sabe a qualidade que vai ser entregue. Obrigado. Já estamos, inclusive, ansiosos aí. Tá aí o Instagram da 2Go, inclusive tá aqui embaixo também. Quem quiser seguir, acompanhar as corridas que ainda estão por vir. E também já estamos ansiosos aí pelo percurso da maratona aí. Você Pra vai ano que vem- tá bom. Ele tá Tá muito bom, bom. tá bom. Pode só de conseguir aprovar, mas vai dar Legal. certo. Mas a ideia já tem. Já. Então, assim, muito obrigado, Jean. Muito obrigado mesmo. James, como é de praxe aqui do nosso. Uma lembrança pra você. Poxa, obrigado. Tá? Pra você se sinta abraçado pela Perfeito. Zona 2 Cast. E obrigado pelos esclarecimentos, cara. Porque, assim, o objetivo do canal, que não tem fins lucrativos, né? É justamente divulgação do esporte. Legal. E das também empresas das também, né, empresas que- que praticam, né? Que fazem o esporte. Faz o que, esporte acontecer. que divulgam isso aqui dentro do estado, né? Legal. Semana que vem a gente tem a meia maratona das flores. Dia 15 Dia de 15. dezembro. Estamos a gente- inscritos, né, Igor? Com Inclusive. certeza, estamos inscritos. estaremos Percussão lá. dura. Eu já tô sabendo, né, que vai ser dolorido lá. Vai ser dolorido mesmo. Pô, né, Percurso mas duro. e o que é que a gente pode esperar dessa corrida aí? Cara, torcer pra chover, né? Então tá bom. Que dá uma ajuda. Vai dar uma mas- aliviada assim. né? Mas vai um percurso duro. Percurso duro. Legal. O retorno realmente é você buscar fazer o seu melhor. Sim, não força muito na largada. O foco chega não aí, é. já o fica a o foco dica aí. não é baixar tempo, né? Não. O O foco é terminar bem. terminar bem. Legal. Terminar bem. Legal. E aqui eu queria aproveitar até a Tem um oportunidade. top 100, né? Top 100 masculino e top 100 feminino. Tem Sabe? vai ter top 100, olha aí, Eu que vou legal. atrás dele, Tem. eu vou atrás dele. E a faixa etária de 5 em 5 anos. Poxa, que legal aí. Legal. Quem correr bem aí, abaixo dos Já dois. vai- Nas torres, nas flores, né? É doído. E aqui também, Igor, eu queria aproveitar aqui, olha aqui que a gente recebeu hoje, né, Igor, da Isso. Core.
Nossa parceira aqui. Eu vou até mostrar aqui. A gente recebeu o kit aqui, ó. Tá aqui, inclusive, o Instagram deles, a Core, que, pô, presta todo o serviço de assessoria digital, marketing digital, deu pra gente aqui uma lembrança, né, de final de ano. Eu queria aqui agradecer a Carol, o Anselmo, pelo presente, dizer que a gente está muito feliz aí com essa parceria da Zona 2 com a Core Digital, que está sempre apoiando o esporte em geral também, né, Igor? E que ela Muito perdure por muito tempo e que a gente consiga fazer esse trabalho de divulgação do esporte, né? E junto com essa parceria e crescer o canal. É verdade. Perfeito. Então, Suas na torcida. palavras finais aí, James. A gente precisa disso em Manaus. Manaus, a gente não tem influencer, a gente não tem canais, entendeu? Então, parabenizo vocês pelo espaço. Obrigado. Não desistam, sigam. É longo prazo, não tem jeito. Não tem coisa de correr, como tudo, né, James? Não é fácil. Mas persistam, tem qualidade, entendeu? Tem tudo para dar certo, mas no seu tempo. E o que a gente puder contribuir com vocês para que tenha essa visibilidade, esse crescimento, conte com a gente. Obrigado aí, E obrigado mais uma vez pelo convite. E parabéns aí pelo espaço que a gente precisa esclarecer, né? Às vezes, muita gente faz as coisas erradas por falta de informação, ou nem participa, né? É verdade, por falta de informação. Exatamente. Informação. Tá certo. Bom, é isso, pessoal. Mais um Zona 2 Cast. Valeu e até a próxima. Valeu. Tchau!